Olha, eu não queria sinceramente fazer esse vídeo, pois é um tema bem pesado e bem triste e melancólico sobre animais, principalmente cachorros. E me perguntei naquele exato dia, como um ser humano tem tanta crueldade e maldade no coração para cometer uma maldade dessas? Quanta uma pessoa exala para cometer um ato de completa covardia e crueldade? Quanta? Me respondem, quanta? Porque para uma pessoa fazer isso como se fosse uma brincadeira, ela não é boa, e sim má. Muito má. Mas enfim, primeiro eu vou me apresentar. Oi, meu nome é Luiz e bem-vindo ao meu canal, mesmo tendo sido de uma forma triste e desagradável. E eu vou falar sinceramente minha opinião sobre o caso Orelha, por mais que eu tenha demorado muito para falar sobre o assunto, mas aqui estamos finalmente. E eu não vou me segurar quando o assunto é xingar, falar palavrão, pois eu não tô me importando com monetização, algo que ironicamente eu nunca tive. YouTube nem vai se importar, pois o YouTube se preocupa com coisa menor. Mas então, vamos falar sobre o Cão Orelha, o cachorro comunitário da cidade de Praia Bravo, que foi morto por aproximadamente 2 meses por um bando de 4 playboyzinhos mimados, imbecis, que sinceramente, da minha opinião, não merece nada de bom, sendo coisas como luxo, jogos e até mesmo uma viagem para Disney, que receberam antes de serem meio que forçados a voltarem para o Brasil, no qual eu fiquei indignado e me perguntei que, mano, mesmo que os pais desses moleques vendo o que os seus filhos fizeram, que foi matar um cachorro inocente, decidiram levar eles logo pra Disney? Cara, quão péssimo pai e péssima pessoa você tem que ser pra ignorar a atrocidade que seu filho fez, que foi tirar a vida de um ser vivo. E pior, ameaçar testemunhas sobre o ato cruel que tentou fazer uma denúncia contra eles. Enfim, eu vou resumir a história para vocês entenderem de uma forma fácil e prática. O cachorro orelha era um cão comunitário da cidade de Praia Brava, que era amigo da maioria dos moradores e era gentil e agradável com todos os seus moradores, sendo idosos, bebês, adolescentes, outros adolescentes, não aqueles arrombados sem coração, e adultos. O orelha era resumidamente aquele cachorro que você amaria sem dúvidas ter como pet. Ele tinha 10 anos e era um cão idoso naquela hora. E pessoal, acreditem ou não, o Orelha jamais e nunca fez mal pra ninguém. Nunca na vida dele sequer. Tanto que ele era amado por milhares de pessoas. E quando eu fiquei sabendo, descobri que teve até pessoas que já se encontraram com ele no passado e possivelmente no presente antes do incidente. Tiveram uma história com ele na Praia Brava e em algum momento ficaram tristes e até devastados ao souber da notícia. Sinceramente, eu não o julgo. Por exemplo, quem faria tamanha crueldade e atrocidade com um pobre animal? Um animal puro que não sabia o que aqueles monstros pensavam fazer com ele. É sério, quando eu soube o que eles fizeram, minha indignação foi tão grande, mas tão grande, que eu poderia escalar da terra ao céu de forma massiva. Cara, aqueles fedelhos, imbecis, aqueles bostas, literalmente pegaram um pau de madeira e sem dó ou piedade bateram nele das formas mais repugnantes, enojadas, monstruosas possíveis, e uma crueldade desse tamanho. Pois, cara, pra você fazer isso com um cachorro sem motivo, você precisa ser muito ruim e um monstro pra isso. Mas continuando, esses merdas que deram tua cabeça na lua pra pensar em fazer uma porra dessas, literalmente torturaram o orelha e deixaram ele agonizando no lugar onde eles levaram ele de forma escondida e bem furtiva, o enganando, o manipulando. E se nem pensaram, o atacaram. E tipo, eles se arrependem, mas não da forma que vocês pensam. E nem sei se pode chamar aquilo de arrependimento. Eles se arrependem, entre aspas. Pois como viram a repercussão do caso, que viram que tinha pessoas querendo fazer justiça com as próprias mãos, eles falavam que não eram monstros e que não era pra atacar a família dele e que foi apenas uma brincadeira de amigos, sendo que agora você viu as consequências que você causou e quer pedir desculpas, né? Nem pra falar, ô pessoal, acho que fizemos passou dos limites, deveríamos parar. Acho que não tá certo não. Não sabem? Mas não, você decidiu continuar com seu pequeno grupo de adolescentes para se divertir, entre aspas, torturando cachorro, sendo que isso é coisa legal pra vocês e bastante cruel com o pobre orelha. E sobre a brincadeira de amigos, isso nem foi brincadeira, foi uma maldade. Até um adolescente de 12 ou 13 anos tem uma consciência e noção básica do que é bom e do que é mal e ruim.
E ainda tu deixou o cérebro dele no lado de fora, agonizando, e tu ainda disse que foi uma brincadeira, cara. Apenas vou deixar um clipe para resumir o que aconteceria como um exemplo se o povo se revoltasse e quisesse aplicar essa mesma brincadeira caso visse vocês nas ruas sozinhos. Você tortura pessoas e parece tão contente. Eu quero brincar também, mas com você, meu amigo. Quando você é vítima, não parece ser tão divertido. E eles nem finalizaram o Orelha. Lembrando que eu não torci pela morte do Orelha. Por mais que eu tô calmo agora, tô realmente indignado que a justiça por ele pela morte dele. E enquanto esse caso acontecia, o Orelha sofreu tanto que teve que ser feito eutanásia pra ele. Como assim eutanásia? Bem, eutanásia seria sacrificá-lo. Uma mulher que seria parte da comunidade da Praia Brava e conhecia o cachorro, achou o Orelha e o levou rapidamente para o veterinário, com o objetivo de salvar a vida dele. E mano, infelizmente, o estrago na orelha estava tão grande, mas tão grande, que não havia mais forma de ajudá-lo ou salvá-lo. O orelha estava muito machucado e sofrendo muito. E ainda ele tinha um prego no crânio. E foram aqueles vermes que o martelaram. Cara, se eu achasse esses moleques na minha frente, eu iria fazer que nem o nosso querido Gojo fez com o jogo em Jujutsu Kaisen. Bater neles até cansar. E sinceramente, que não queria. Pois a merda desse país não vai fazer nada pra prendê-los ou pelo menos fazer justiça. Pois eles são menores de idade, eles têm 15 a 16 anos de idade. Por mais que um deles foi internado de forma provisória, os outros três continuam ainda soltos. Sim, só um foi internado pelos atos dele contra o Orelha. E os outros três continuam livres e soltos. Mesmo após ter tirado a vida de um cachorro de forma covarde e cruel. E até os pais das famílias desses meninos que coagiram um senhor que era porteiro de um condomínio, que viu toda a situação e fez até denúncia sobre o ocorrido para proteger seus próprios filhos de um ato que, lembrando, eram totalmente conscientes dele. Mas eu vi que teve até fala sobre o que o porteiro que trabalhava no condomínio foi demitido e foi ameaçado pelos pais desses garotos que usaram armas de fogo para ameaçá-lo. E outra coisa para lembrar vocês muito bem. Eu fiquei sabendo que os pais desses moleques não só os defendeu, mas como estão pagando emissores como a Globo para aquela boca de pessoas como o porteiro não soltar nada de informação sobre os garotos. E tentando até mesmo abafar o caso. Com as notícias que eu vi e até peguei de canais como o do FEI, estão tentando até dizer que o Orelha se machucou sozinho e que os moleques não tiveram nenhuma relação com o caso. Ouviram bem? Nenhuma relação com o caso. E mano, isso é revoltante, mas não só revoltante, é nojento. Como você tem a cara de pau de dizer que o Orelha se machucou, entre aspas, sozinho? Isso é coisa repugnante, porque dizer que um cachorro não teve um ferimento ou fratura que pudesse ter sido causado por mãos humanas, que foi desses adolescentes, mano, isso só prova o quanto que essa família, que aprova assassinato de animal comunitário, criminosos, que é a palavra talvez correta para chamá-los assim, tá fazendo o máximo possível para proteger seus pobres e coitadinhos filhos, entre aspas, que sabem que o ato dele foi errado e estão só se desculpando por eles viram o quanto que a internet está atacando eles. Essa família se protege vai se proteger com dinheiro, pois é isso que esse país se trata, não com justiça, mas dinheiro. E Brasil, nem para pelo menos tomar uma decisão com justiça você consegue tomar direito? Brasil, o que esses moleques fizeram não foram apenas crime. Foi tirar a vida de um animal na mais pura e verdadeira covardia. Qual é a dificuldade de fazer pragas como eles serem presos por 3 anos ou 5 anos? Esses moleques não podem ser impunes ou de boa, como se tivesse acontecido. Nada tivesse acontecido. Eles não podem e não devem. Enfim, entrando na internet, tem a sua reputação arruinada e destruída. E tem até religiões e bruxas que já lançaram feitiços nesses moleques trazer a intervenção divina para cada um deles. Mas infelizmente esse caso com o que eu vi recentemente não vai ir muito pra frente porque o povo já tá começando a esquecer sobre o assunto. E principalmente por dinheiro. Mas eu não sou daquela pessoa que desiste facilmente. Eu ainda quero e como quero que a justiça seja feita. Que os 4 adolescentes paguem com seus atos.
Pelo menos isso que eu queria e quero atualmente. E um monte de gente tem esperança nisso. E era esse o vídeo. Sinceramente estou indignado. Espero que essa justiça seja feita e que ninguém esqueça desse caso até que esses vermes pagam por tudo que fizeram. Enfim, eu termino o vídeo por aqui. E sinceramente odeio o que fizeram com ele. E mano, o quanto de vida que ele poderia ter vivido se não tivesse morrido. O quanto de gente que ele poderia ter latido, se alegrado, poderia ter sido excepcional. Porém aqui não vai acontecer, graças à maldade extrema desses infelizes, e a morte dele não vai ser vingada graças a esses políticos de merda e arrombados. E eu fico realmente decepcionado. Tô tipo o ditador após de com a humanidade, quase sem fé. E eu tenho consciência que existem pessoas boas no mundo. Afinal, toda essa revolta é prova disso. Que o povo se revolta e que a justiça pelo ato de crueldade. Mas, então, eu vejo vocês por aí. Pelo que se cuidem. E orelha, saiba que você não foi um bom cachorro. Você foi o melhor. E sempre será lembrado pelo Brasil como um cachorro comunitário que merece ter o mesmo tempo de vida que um humano.